Bem, vamos à política, que na Paraíba não deu descanso nem no fim de semana. Pois é. Arimatea Souza, o governador João Azevedo, concedeu hoje pela manhã uma entrevista coletiva em João Pessoa. E qual o objetivo dele convocar essa coletiva? Boa noite, Anchieta. Boa noite, Mônica. Boa noite, telespectador. A reunião é uma coletiva até inesperada, mas o assunto principal era anunciar mudanças na gestão da saúde do Estado. João Azevedo comunicou que vai cancelar todos os contratos existentes com organizações sociais, as famosas OS, aqui na Paraíba. Ele disse que isso não poderá ser feito de uma única vez, porque existem contratos que estão na iminência de serem cumpridos e que na saúde não se pode zerar tudo de uma hora para outra, até porque os hospitais não podem fechar e tem que ter uma continuidade na transição do seu funcionamento. Ele usou até a expressão do trocar o pneu com o carro andando. João Azevedo disse que esse modelo de OS deu certo e é utilizado em vários estados do país, mas que não vingou, como os fatos estão demonstrando aqui na Paraíba. A gente vai acompanhar agora um trecho quando ele falou justamente sobre essa descontinuidade dos contratos das OS a partir de agora. Uma fundação, que nós chamamos de Fundação de Saúde, para também gerir hospitais. E essa é uma proposta que vinha sendo discutida, trabalhada já há 6 meses, como forma, claro, de a gente enfrentar os problemas que surgiram. Também é importante dizer que o modelo de gestão de OS acontece em todos os estados do Brasil. São Paulo, por exemplo, tem 6 bilhões de reais de contratos com OS. Então, não é muito factível se dizer que é um modelo de OS que não funciona. No caso da Paraíba, se teve problemas seríssimos com relação à OS, a forma de se trabalhar com OS, e gerou todos esses problemas que vocês estão conhecedores. Com a extinção desses contratos, esses convênios com a OS, num primeiro momento a Secretaria de Saúde do Estado vai assumir diretamente a gerência, o gerenciamento dessas unidades hospitalares e depois vai ser transferida essa gestão à fundação, uma fundação de caráter público que está sendo batizada de Fundação PB Saúde. A mensagem, a medida provisória para que a Assembleia autorize a criação dessa fundação vai ser encaminhada ao Poder Legislativo Estadual no começo de janeiro. E aí, gradualmente, toda a rede hospitalar do Estado passará a ficar sob o controle dessa fundação de caráter público, chamada já popularmente de Fundação PB Saúde. Detalhe importante, com essa migração para a Fundação PB Saúde, o Hospital de Trauma de Campina Grande, que até os dias atuais sempre foi gerido diretamente pela Secretaria de Saúde do Estado, vai passar também para essa Fundação PB Saúde. Ari, o governador João Azevedo também falou durante a entrevista sobre as consequências que ele imagina em relação à Operação Calvário, é isso? Ele fez questão, Mônica, de demarcar espaços, fronteiras do ponto de vista temporal. João Azevedo disse que assume todos os atos que praticou desde 1º de janeiro deste ano. Aliás, ele fez um relato durante a entrevista às várias medidas que tomou em relação à área de saúde do Estado desde o dia 4 de janeiro, segundo ele, passando pela intervenção no Hospital Dom José Maria Pires de Santa Rita, Hospital de Trauma Humberto Lucena de João Pessoa e o Hospital Geral de Mamanguape. A primeira intervenção foi feita no dia 24 de janeiro, ainda dentro do primeiro mês da gestão de João Azevedo. Mas ele disse que o que aconteceu antes, quem estava no comando do Estado que assuma, numa referência indireta ao ex-governador Ricardo Coutinho. Ele desmentiu categoricamente que tenha tido qualquer contato com o controlador da Cruz Vermelha Brasileira, Daniel Gomes, que em delação premiada disse que havia sentado à mesa com João Azevedo para discutir a ampliação das parcerias entre o novo governo de João Azevedo e essa organização social Cruz Vermelha Brasileira. O João disse que não vai opinar sobre denúncias que envolvem ex-aliados como Ricardo Coutinho e outros membros da gestão anterior, e disse que deseja que todos tenham um julgamento justo.
de forma muito emblemática, João disse no final da entrevista que não tem dúvidas que vai começar, era uma referência a ex-aliados dele, um processo de vingança generalizado aqui na Paraíba contra ele e pessoas próximas a ele, mas que não existe a hipótese de renunciar ao mandato, como acabou sendo especulado nas últimas horas nas redes sociais. Ari, quem também andou dando declarações foi o ex-governador Ricardo Coutinho? O ex-governador Ricardo Coutinho, no final da noite de domingo, fez uma participação nas redes sociais de aproximadamente 35 minutos para falar sobre o seu processo em relação à Operação Calvário, o seu retorno ao Estado. Ele que lamentou o fato de muita gente ter especulado que ele iria se refugiar no exterior, falou também sobre alguns temas inerentes à denúncia que foi formulada pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público da Paraíba, em relação à 7ª fase da Operação Calvário. Vamos acompanhar alguns trechos. Quem ocupa um espaço e posições como eu ocupo, né, eu tenho noção dos riscos que se correm. Eu tenho noção da turbulência que a política brasileira dá. Eu sei como é a política paraibana. Eu sei o que significou alguém com o meu perfil quebrar uma história que existia aqui dentro e mudar efetivamente os jogos, as coisas. Não é? E quando você percebe hoje, as pessoas acusam com alguns detalhes importantes. Esse áudio que circulou no Fantástico, se você observar bem, houve uma proposta de se ajudar na campanha. Eu encaminhei para outra pessoa, que não foi nem a pessoa que eu disse, era outra. Né? Não sei se houve efetivamente o apoio, porque não é comigo, nunca foi comigo isso. Né? Agora, um detalhe, eu não fui candidato. Eu não era candidato. Eu abri mão de ser candidato. Eu tenho a impressão que esse processo que nós estamos vivendo aqui, de caçada violenta, a um projeto, a um grupo, a uma família, a uma pessoa, isso não existe capacidade disso se continuar. Se você tem provas contra alguém, você tem o direito e o dever de denunciar dentro dos trâmites legais, oferecer a oportunidade de defesa e condenar caso as provas sejam concretas. E acabou. É assim que a justiça em qualquer parte civilizada do mundo. Mas você não pode fazer abuso de instrumentos como esses que a gente tem visto pelo Brasil afora. Eu tenho um maior respeito e sempre tive por justiça, pelo judiciário, pelo Ministério Público. Me acusaram, é bom dizer isso, de controlar os poderes. Foi uma peça do Ministério Público. Isso é a coisa mais surreal do mundo. Eu fui o governo mais fiscalizado da história da Paraíba. Se tem que fazer apuração, se faça apuração. Mas não se tente destruir todo o processo de mudanças que esse Estado, positivas que esse Estado teve. Não tente encobrir isso com uma narrativa que é meio combinada, em que explode em blogs, nos meios de comunicação que não gostam muito de mim, né? E tem razão para isso. Eu não tive a razão de não gostarem de mim, porque eu tenho outras prioridades e sempre disse isso. Né? Então, que as pessoas efetivamente percebam o que está em jogo. O que está em jogo não é uma acusação somente contra Ricardo. O que está em jogo é a tentativa, né, de se destruir toda uma lógica de mudanças que esse Estado experimentou. Pelo ritmo que temos no Judiciário do Brasil, provavelmente não haverá até julho do ano que vem, que é o prazo das convenções, qualquer impedimento legal para a candidatura de Ricardo Coutinho, prefeito de João Pessoa. Esse processo vai se arrastar, ao que tudo indica, por um bom tempo. E ainda tivemos uma nova operação da Polícia Federal, dessa vez envolvendo um deputado, né, Ari? Pois é, Mônica. E nunca antes, para usar a famosa expressão do ex-presidente Lula, a gente havia tido operação da Polícia Federal num dia de sábado, porque é uma preservação legal
da privacidade nos finais de semana, como acontece também até às 6 horas da manhã. Tanto que as operações, à noite e à madrugada, tem uma proteção da privacidade. As operações policiais só começam a partir das 6 horas da manhã. E isso se estende ao sábado. Nesse caso mudou porque houve uma determinação pontual do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal. E tivemos, no final de semana, a Operação Pés de Barro, que teve como alvo o deputado federal Wilson Santiago, que é o grande comandante há muito tempo do PTB aqui no estado. A operação diz respeito a superfaturamento da obra da adutora Capivara, que envolve as cidades de São José do Rio do Peixe e a cidade de Uiraúna. Aliás, o prefeito de Uiraúna, o João Bosco Nonato, foi flagrado várias vezes recebendo recursos de propina aí dessa obra. Teve até dinheiro na cueca nessa história. Aliás, R$25 mil ele escondeu nas partes íntimas aí, repetindo algo que já havia acontecido em nível nacional. O deputado Wilson Santiago divulgou nota dizendo que no tempo oportuno vai demonstrar que é inocente nesse caso. Foram 16 locais diferentes onde houve entregas de dinheiro ao prefeito de Uiraúna, ou assessores seus, ou assessores do deputado Wilson Santiago. Hotéis de Brasília, hotel na cidade de Souza, vários pontos na cidade de João Pessoa, hotel em João Pessoa, subsolo de supermercado de João Pessoa, totalizando 16 locais e no caso do deputado, estimado um repasse aí de R$1.200.000, no caso do prefeito, pouco menos de R$700.000. O ministro Celso de Mello determinou o afastamento de Wilson Santiago do mandato de deputado federal, mas há uma legislação que é preciso que o plenário da Câmara confirme esse afastamento para que ele tenha eficácia. E só a partir dessa confirmação, o que provavelmente só acontecerá no próximo ano, é que poderá ser convocada a suplente da vez, que é Ana Cláudia Vital do Rego. Até porque tem recesso já, né? Ana Cláudia Vital do Rego, a esposa do senador veneziano Vital do Rego. Temos um caso parecido aqui na semana passada, né? A Assembleia votou contra a decisão do desembargador Ricardo Vital de Almeida de decretar a prisão da deputada Estela Bezerra. Ela acabou sendo recolhida ao presídio, mas depois a Assembleia revogou a decisão do desembargador Ricardo Vital de Almeida. E é sempre complicado porque há muito corporativismo nessas casas legislativas, né? Dois destaques nacionais. O presidente Jair Bolsonaro disse que considera o ex-presidente Lula, desde já, uma carta fora do baralho do processo eleitoral de 2022. Impressionante como, nacionalmente, tanto o presidente Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula tratam de antecipar e de polarizar essa disputa. Não desce do palanque nunca. Mais de 3 anos estamos da eleição presidencial, a próxima eleição presidencial, mas já está estabelecida, lamentavelmente, essa polarização entre Lula e Bolsonaro. E é do interesse dos dois, o Brasil precisa ver isso, né? Eles dois têm interesse de manter a polarização, por isso fica o tempo todo em cima do palanque, que é para não surgir uma terceira força e eles dois ficarem polarizando. Exatamente. É interesse dos dois. Exatamente isso. Eles demarcam o terreno por antecipação. Eu preciso que as pessoas inteligentes vejam isso, né? E o governo federal anunciou hoje a extinção na estrutura administrativa de 27.611 cargos efetivos. Isso mesmo, 27.611 cargos efetivos, sendo que desses 27.611, 14.227 não tinham sido ocupados em momento algum do governo Bolsonaro. Eles estavam vagos e agora foram inteiramente extintos. Além de estarem vagos, foram extintos dentro desse universo de 27.600 cargos extintos na estrutura da administração federal. Onde mais
houve a extinção de cargos foi na estrutura do Ministério da Saúde. O que em tese é uma boa notícia, desde que isso aí não seja substituído por outras coisas, porque a gente já conhece esse esquema de político, né? De governos. Extingue aqui, cria ali, e a gente já sabe como é que é, né? A conferir. Aguardar. Boa noite, Arimatea. Muito boa noite. Ok, Ari, obrigada.